Nesta aula, vamos tratar sobre um assunto dentro da matemática básica muito interessante e muito usado. Trata-se de produtos notáveis. Chamamos produtos notáveis, como o próprio nome já diz, porque são aqueles assim salientes, notáveis, que é bom sabermos de cabeça ou de pronto, para facilitar, para agilizar as operações dentro da matemática, para não termos que desenvolver o produto, perdendo tempo nas operações. Vamos tratar basicamente de alguns casos, os principais, que são aí em torno dos 4, 5 casos. O primeiro caso a ser tratado aqui, que convém saber de cabeça sempre, muito utilizado, que é o quadrado da soma de dois números. Eu tenho aqui representado por letras, então é uma expressão literal. No lugar dessa letra pode-se colocar números. Por isso que fala-se quadrado da soma de dois números. Mas aqui pode ser letras, pode ser número. É uma expressão literal, onde a letra A representa um dos números, a letra B representa o outro do número. E essa expressão está elevada ao quadrado. Então é o quadrado da soma de dois números, número A mais o número B elevado ao quadrado. Se tivermos que fazer caso a caso aqui, a multiplicação, termo a termo, como também se chama, nós vamos multiplicar A mais B vezes A mais B. Então, termo a termo. O primeiro termo aqui vai multiplicar pelo primeiro termo da segunda ali, e o primeiro termo vai multiplicar também pelo segundo termo. Então vai ficar o primeiro termo da primeira expressão que multiplica o primeiro termo da segunda expressão, porque é A mais B ao quadrado. Então fica A vezes A ao quadrado, A vezes B. E agora, desenvolvendo o segundo termo da primeira expressão aqui, pelos termos da segunda lá. B vezes A e B vezes B, B ao quadrado. Agora podemos... Aqui, A vezes B e B vezes A trata-se da mesma coisa, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Melhorando o visual dessa expressão, ficamos com A ao quadrado mais A vezes B mais A vezes B dá 2 vezes A vezes B, mais o quadrado do B, que é B ao quadrado. Ficamos com essa expressão, A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado, que é o primeiro produto notável que a gente conhece, que podemos assim traduzir. O quadrado da soma de dois números é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Guardar bem esse conceito. O quadrado da soma de dois números é o quadrado do primeiro número mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, quer dizer, a multiplicação do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos fazer alguns exemplos aqui mais elucidativos. O primeiro número aqui, o A, está sendo representado pela letra X. Tudo bem? O segundo é um número mesmo, é o número 1. Então aqui seria o primeiro caso. Eu tenho aqui x mais 1 ao quadrado. Cai nesse caso, quadrado da soma de dois números. Como que eu faço? Aplicando o nosso produto notável, o quadrado do primeiro. O primeiro é x, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes x, 2x, vezes 1 dá o 2x. Então, fica 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vamos deixar representado aqui por enquanto, só para firmar bem o conceito. Mais o quadrado do segundo. Então, mais 1 ao quadrado. Deixar representado aqui só para visualizar melhor. Então, isso ficou quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é 1. Então, o resultado de x mais 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. x² mais 2x mais 1. Segundo exemplo,
Temos aqui uma expressão, 2x mais 3 ao quadrado. Cai também no primeiro caso de produtos notáveis, que é o quadrado da soma de dois números. O primeiro número aqui, 2x, esse primeiro termo da expressão, equivale ao A do nosso conceito. Então, A mais B. O A é 2x e o B é 3. Então, A mais B ao quadrado. Produto notável do primeiro caso. Então, ficamos com o quadrado do primeiro termo. Quadrado de 2x é 2x vezes 2x, que é 4x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo. Então, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo. Estou deixando representado aqui, por enquanto, só para firmar o conceito, né? Então, o quadrado do primeiro termo deu 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2x dá 4x, 4x vezes 3 dá 12x. Mais o quadrado do segundo. Quadrado do segundo, quadrado de 3 é 9. Então está aqui, ó. A gente faz direto, não precisa ficar fazendo o desenvolvimento de 2x mais 3 vezes 2x mais 3. A gente já, conhecendo o produto notável, já faz direto, que é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, quer dizer, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui, o quadrado do primeiro é 4x ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2, 2, 4, 4 vezes 3, 12, é 12x, mais o quadrado do segundo, mais 9. A gente faz direto, então, ganhando tempo. Vamos fazer o terceiro exemplo aqui. X ao quadrado mais y, e isso tudo ao quadrado. Veja que os termos A e o termo B, ele pode assumir um número, pode assumir uma letra, pode assumir até uma expressão algébrica, pode assumir em forma de potência, pode ser um número em forma de potência, ou uma letra em forma de potência, como é o nosso caso, x ao quadrado, ou um radical, como veremos em próximos exemplos. Então, desde que a gente entenda o que é o primeiro termo e o que é o segundo termo. Então, temos aqui, o primeiro termo é x ao quadrado, o segundo termo é y, que equivale ao nosso A e ao nosso B, para fixação mental, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, desenvolvendo aqui agora, nós temos aqui x ao quadrado elevado ao quadrado da x à quarta, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo. Então, mais 2 vezes x ao quadrado vezes y, mais o quadrado do segundo termo. Ficamos com x à quarta, porque aqui x ao quadrado é potência de potência, então é só multiplicar os expoentes, então fica x à quarta. Mais 2x ao quadrado vezes y, mais y ao quadrado. E assim ficou desenvolvido o nosso produto notável, que é o quadrado da soma de dois números, que fica o quadrado do primeiro termo, ou primeiro número, 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. É a aplicação do produto notável do nosso primeiro caso, quadrado da soma de dois números. Vamos resolver o quarto exemplo agora. 2 mais raiz de x, tudo isso ao quadrado. Então, é um produto notável também, quadrado da soma de dois números, ou dois termos. Na nossa teoria, então, fica A mais B. O nosso A é representado pelo 2 e o B é representado pelo raiz de x. Então, A mais B ao quadrado, 2 mais raiz de x ao quadrado. Aplicando o conceito
de produto notável, quadrado do primeiro termo, 2 ao quadrado, mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, então 2 vezes 2 vezes raiz de x, mais o quadrado do segundo termo, mais o quadrado de raiz de x. Então ficamos com, aqui, 2 ao quadrado dá 4, mais 2 vezes 2, 4, 4 raiz de x, mais, aqui, raiz de x ao quadrado. Quando nós temos uma raiz quadrada ao quadrado, é o próprio radicando. Então, o nosso radicando lá é x, então aqui a raiz quadrada de x ao quadrado é x. E ficamos com o resultado final, organizando melhor isso aqui. Ficamos com aquele, vamos trazer esse x aqui para o começo, x mais 4 raiz de x, mais esse 4, vou passar para o final da expressão, para questão de ordenar melhor a nossa visualização. Ficamos com x mais 4 raiz de x mais 4, que é o resultado do desenvolvimento desse produto notável aqui. Vamos para o quinto exemplo. Y mais raiz de 3, tudo isso ao quadrado. É um produto notável, do primeiro caso nosso aqui. Quadrado da soma de dois números. O A é representado pelo nosso Y aqui, e o B é representado por raiz de 3. Então vamos lá, fazendo direto aqui. Quadrado do primeiro termo, y quadrado, mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, então mais 2 vezes y vezes raiz de 3, mais o quadrado do segundo termo, mais o quadrado de raiz de 3. Ficamos com y quadrado mais, vamos ordenar aqui, passar a letra para o final desse termo aqui, para a visualização melhor. Então ficamos com 2 vezes raiz de 3 vezes y. Mas, aqui é aquele caso, o quadrado de uma raiz quadrada é o próprio radicando, então é o próprio 3. Ficamos com a expressão final, y ao quadrado mais 2 raiz de 3y mais 3. Isso é uma equação do segundo grau, onde a incógnita, que é y, o seu maior grau é o 2 aqui. Isso ficou uma equação do segundo grau. Assim que resolvemos então o produto notável de primeiro caso, quadrado da soma de dois números. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se você gostou dessa aula, clique no joinha ali embaixo, se inscreva nesse canal para receber as notificações das próximas aulas a serem postadas. Até mais!